Muito boa tarde a todos os presentes. O meu nome é Margarida Anselmo e faço parte da equipa de Setor Público da MEISE. Bem-vindos à apresentação de resultados do TIS Projeto Família, um projeto de apoio a crianças e jovens em risco e às respectivas famílias. Antes de mais, queria agradecer muito a presença de todos os parceiros, sem os quais este projeto nunca teria sido possível, aos investidores, a Fundação Carlos Gulbenkian e o Banco Montepio. Obrigada por terem investido no TIS Projeto Família no Porto. O vosso financiamento permitiu que o MDV trabalhasse com 180 crianças e jovens em risco e que a MEISE fizesse a gestão de desempenho deste projeto. O vosso apoio ao longo destes 3 anos foi absoluto. Muito obrigada por terem acreditado neste projeto. Ao Instituto da Segurança Social, que foi o nosso parceiro do setor público, muito obrigada por terem validado a pertinência desta intervenção e a importância de atestar com este modelo de financiamento e por terem acompanhado o projeto ao longo destes anos. À estrutura de missão Portugal Inovação Social, obrigada por terem criado este instrumento dos títulos de impacto social, que tem permitido testar um modelo de contratualização por resultados a uma escala quase sem precedentes na Europa continental. E finalmente um enorme agradecimento ao MDV pelo seu trabalho incansável, pela sua capacidade de adaptação e de perseverança. Foram extraordinários e estiveram sem dúvida por trás dos resultados incríveis que este projeto teve. Da parte da MEISE, foi um enorme prazer trabalhar convosco e desempenhar este pequeno papel de gestão de desempenho e de apoio no reporte dos resultados e no reporte financeiro. Hoje celebramos o fim deste título, com todos os resultados cumpridos, o que é um feito extraordinário. Marcamos também o lançamento do relatório final, onde tentámos deixar registado com a maior transparência possível o que foi esta experiência para nós, aquilo que aprendemos e que esperamos que possa informar uma série de outras experiências em Portugal e não só. Durante a sessão de hoje, eu vou partilhar brevemente as características deste título de impacto social e da intervenção do Projeto Família. Claro que se quiserem saber mais, convido-vos a lerem o nosso relatório. Vou partilhar os resultados que foram contratualizados e atingidos e algumas das aprendizagens que retiramos deste projeto. Seguir-se-á uma conversa muito interessante e um dos pontos altos da sessão de hoje com os parceiros do projeto sobre qual é que é o futuro do acompanhamento de crianças e jovens em risco em Portugal. E finalmente a nota de fecho será feita pelo nosso orador convidado, o juiz Paulo Guerra, diretor adjunto do Centro de Estudos Jurídicos e autor de vários artigos e obras jurídicas no âmbito do direito de família e das crianças. Portanto, será um evento cheio de animação e obrigada pela vossa atenção. Porque este projeto foi financiado através de um título de impacto social e talvez algumas das pessoas que nos estão a ouvir não estejam completamente familiarizadas com este instrumento e com este modelo de contratualização por resultados, achámos que fazia sentido, antes de avançarmos com as mensagens principais deste título, deixarmos com um curto vídeo explicativo, produzido na verdade pela Portugal Inovação Social, acerca deste instrumento. Por isso, sem mais demoras, eu vou fazer a minha partilha. O mundo é um lugar maravilhoso, mas não é perfeito. Os problemas sociais são muitos e complexos. Para enfrentá-los, existem muitas soluções que já provaram ser eficazes e que fazem hoje parte da nossa vida. Mas não chegam. É necessário procurar novas soluções criativas e inovadoras que ajudem a combater problemas que nos afetam a todos. Em nome de uma sociedade mais justa e sustentável, a Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública pioneira na Europa que visa apoiar com fundos da União Europeia projetos sociais inovadores concebidos para melhorar o modo como vivemos. Chamamos a estes projetos IES, Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social. Os títulos de impacto social são um dos instrumentos geridos pela Portugal Inovação Social e têm como objetivo financiar projetos inovadores em áreas prioritárias de política pública com contratualização de resultados sociais.
Antes da candidatura, a entidade implementadora da IES deve solicitar a validação do projeto, dos indicadores de resultado e das metas a atingir à entidade pública responsável pela política do setor específico em que o projeto se vai desenvolver. Um ou vários investidores sociais devem associar-se à entidade implementadora e à entidade pública, assegurando o financiamento integral da IES. Estas entidades candidatam-se em parceria, comprometendo-se a atingir aqueles resultados. Se a candidatura for aprovada e as metas propostas forem atingidas, os investidores são integralmente reembolsados. Para mobilizar mais investimento privado, foi criado em Portugal, em 2018, um incentivo fiscal que permite ao investidor, em títulos de impacto social, reconhecer como gasto 130% do valor total despendido com o seu investimento, independentemente do eventual reembolso futuro. Assim, todos ficam a ganhar, o investidor e o Estado, mas principalmente a sociedade e, dentro dela, os mais vulneráveis. Agora temos todas as condições para experimentar novas soluções para problemas sociais nascidas da iniciativa privada com impacto social positivo e ganhos de eficiência para o Estado a bem de todos. Portugal Inovação Social. Pensar diferente. Fazer mais. Viver melhor. Uma nova forma de mudar o mundo. Aqui para nós. Espero que este vídeo tenha deixado claras as principais características e mais-valias desta forma de financiamento. E para falarmos deste TIS em concreto, talvez faça sentido começarmos pelo modelo de intervenção, que é a metodologia Projeto Família. Esta metodologia foi desenvolvida pelo MDV e essencialmente promove a preservação em seio familiar de crianças e jovens em risco de institucionalização, através do desenvolvimento de competências parentais e relacionais e de preparação para a autonomia no seio familiar. A intervenção divide-se em 3 momentos-chave. Começa com a sinalização, que é exógena ao projeto família, onde as famílias destas crianças e jovens em risco são reencaminhadas para o projeto família e de forma voluntária podem optar por participar. Se isso acontecer, ocorre a assinatura do acordo familiar. E inicia-se o segundo momento, que é a fase intensiva de 6 semanas. Durante a fase intensiva, a técnica do projeto família, eu digo a técnica porque no caso do TIS foram apenas mulheres, realiza sessões de trabalho semanais com a respectiva família da criança ou das crianças e jovens sinalizados. Para além das sessões programadas, é possível que ocorra uma série de sessões não programadas e os objetivos desta fase intensiva são estabelecer confiança com a família, identificar as problemáticas a endereçar, definir e validar quais é que são as competências que esta família quer desenvolvê-las e preparar a família para a autonomia pós-intervenção intensiva. Este momento é, como diz o seu nome, muito intensivo. De facto, as técnicas do projeto família, por regra, trabalham apenas com 2 famílias em fase intensiva de cada vez. E eu acho que os números à volta deste apoio esclarecem porque é que isto foi necessário. Em média, durante o TIS do Projeto Família, cada técnica teve cerca de 5 contactos semanais com a família que representaram 15 horas médias semanais de apoio à família. Portanto, é de facto um apoio 24 horas por dia. Finalizada a fase intensiva, segue-se um período de follow-up de 12 meses e de observação se houve ou não preservação em seio familiar. Durante este período, a técnica do Projeto Família reúne de forma programada com a família 1, 3, 6 e 12 meses depois do final da intervenção intensiva e, em circunstâncias especiais, pode reunir com a família noutros momentos, caso seja necessário. Este título de impacto social foi um contrato por resultados que utilizou financiamento de investidores privados, neste caso a Fundação Carlos Gulbenkian e o Banco Montepio, para cobrir os custos de implementação do Projeto Família no Porto entre julho de 2017 e outubro de 2020. O setor público, neste caso a Portugal Inovação Social, negociou com os parceiros privados os resultados concretos e mensuráveis que tinham de ser atingidos e o acordo, tal como viram no vídeo, era que os investidores seriam reembolsados pelo seu investimento inicial se e só se estes resultados fossem atingidos.
O Instituto da Segurança Social, tendo a tutela desta área de política pública, acompanhou de perto o projeto e a Mais fez a gestão de desempenho, deu apoio na análise de dados e no reporte dos resultados e de execução financeira. Essencialmente, o projeto Família recebeu cerca de 430 mil euros para trabalhar com 180 crianças e jovens em risco, que foram divididos em 9 grupos administrativos, são grupos apenas administrativos para efeitos de medição de resultado. E qual é que foi o resultado que foi contratualizado? O resultado contratualizado foi a preservação em seio familiar de pelo menos 12 crianças e jovens por cada um destes 9 grupos, ou seja, uma preservação de cerca de 60%. E o que é que aconteceu? O TIS alcançou todos os resultados previstos. Portanto, para os 9 grupos, mais de 12 crianças e jovens foram preservados em seio familiar. Na verdade, a taxa global de sucesso do projeto foi 91% de preservação, o que atesta o enorme impacto social do projeto e esteve muito para além dos 60% que tinham sido contratualizados. Estes resultados foram verificados pelo próprio Instituto da Segurança Social, de acordo com os seus registros oficiais. Algumas das características deste projeto incluem o enorme envolvimento de todos os parceiros. Os investidores tiveram um papel muito ativo no apoio ao MDV, para além do adiantamento de capital, participaram ativamente nas discussões estratégicas sobre o TIS, e o apoio do consórcio como um todo, incluindo o Instituto da Segurança Social e a Mais, esteve muito para além de um apoio esporádico, foi operacional, foi estratégico, foram discutidos em parceria momentos de risco em que parecia que era possível que os resultados não fossem cumpridos, e de forma geral foi uma experiência altamente pedagógica e interessante para todos. Como é que correu o processo de reembolso financeiro? Na verdade, o reporte e a aprovação da componente financeira ainda está por fechar, portanto os números finais não são conhecidos ainda, mas a expectativa dos investidores é que venham a reaver cerca de 98% do seu investimento inicial. O nível de detalhe do reporte e da auditoria financeira deste projeto foi bastante intenso. Esta auditoria segue regras que são comuns a todos os instrumentos de financiamento que usam fundos europeus e, portanto, não estão necessariamente adaptadas aos TIS, e foi um bocadinho por causa destas regras que houve esta perda de 2%, apesar de todos os resultados terem sido cumpridos. Ainda assim, acho que podemos todos considerar que foi um sucesso, inclusive para os investidores, mas vamos ouvir a perspectiva deles no debate já a seguir. O que é que podemos tirar daqui para a resposta a crianças e jovens em risco? Tenho a certeza que o debate vai complementar muito esta mensagem, mas algumas das mensagens importantes incluem a importância de aumentar a capacidade de resposta das equipas de sinalização. Algumas destas famílias demoraram algum tempo a chegar ao projeto de família, falta de capacidade de resposta, e a importância de expandir a rede e as ferramentas de apoio a estes jovens e às suas famílias, apostando em intervenções como o Projeto Família, que podem representar um enorme potencial de poupança, para além do impacto social. Se quiserem saber mais sobre este projeto, sobre os resultados atingidos, convidamos a ler o relatório final. Ele está disponível no site da Mais, em mais/impact.com, para já em português, até ao final do ano vai estar disponível em inglês também. E agora, sem mais demoras, depois desta breve introdução, dou as boas-vindas ao painel de discussão, começando pela Catarina Marcelino, vice-presidente do Instituto da Segurança Social, o Filipe Almeida, presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, Luís Jerónimo, diretor do Programa Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável, da Fundação Carlos Gulbenkian, Pedro Ricardo Gomes, diretor do Departamento de Microcrédito, Empreendedorismo e Sustentabilidade do Montepio, Carmelita Diniz, a diretora executiva do MDV e uma das grandes líderes deste projeto no terreno, e claro, com a moderação da Inês Charro, também da minha equipa de setor público na Mais, que fez a gestão de desempenho deste projeto nos últimos 2 anos. Obrigada e até já. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero reiterar, em nome da Mais, o nosso agradecimento por estarem presentes neste painel. Como a Margarida disse, o meu nome é Inês, trabalho na Mais, fiz a gestão de desempenho do título de Impacto Social do Projeto Família nos últimos anos e vou moderar a discussão de hoje. Como sabem, terminou em outubro de 2020 o título de Impacto Social do Projeto Família, que vinha a decorrer no Porto desde julho de 2017. Ao longo destes 3 anos, contámos com o apoio das instituições presentes neste painel, no âmbito da parceria, para garantir o sucesso deste projeto. Como a Margarida também referiu,
O objetivo deste título Impacto Social, ou TIS, era experimentar o potencial da metodologia do Projeto Família na preservação de crianças e jovens em risco, com medidas de promoção e proteção aplicadas em seio familiar. Nesse contexto, começaria então por si, Carmelita, o Movimento de Defesa da Vida, do qual é diretora executiva, foi a entidade responsável por implementar o Projeto Família no Porto. Na sua opinião, quais são os principais fatores diferenciadores desta metodologia? Inês, deixem-me só sem me alongar muito, porque a Margarida já falou muito e muito bem. Deixem-me só estender aqui também o grande agradecimento e a honra, partilhar convosco a honra que foi fazer parte deste título, e sem as pessoas que estão aqui hoje, e muitas das pessoas que estão aqui, sobretudo os investidores e a Maze, algumas das pessoas que estão aqui, outras que já não estão e que já estiveram na Maze e que nos ajudaram, e dizer-vos também que eu sou apenas o rosto daquilo que foi uma grande equipa que nós conseguimos ter aqui no Porto e que fez parte, não só a supervisora Ana que está cá, mas outras 3 colegas técnicas do Projeto Família e 2 psicólogas que não continuam a trabalhar connosco, mas que fizeram parte desta equipa. Então, só destacar aqui, efetivamente, o MDV trabalha com a metodologia do Projeto Família já há alguns anos, mas, como eu tenho dito, o título permitiu-nos, de alguma forma, testar aqui aquilo que nós chamamos os elementos diferenciadores desta metodologia e que foram, sobretudo, aqui o Projeto Família pretende ser uma resposta a famílias com crianças e jovens em risco, numa perspectiva de evitar a institucionalização, ou seja, garantirmos que efetivamente é dadas às famílias todas as ferramentas nas situações em que é possível garantir, e eu gostava de ressalvar também isto, que independentemente de ser um programa de preservação familiar, e foi muitas vezes falado disto nas nossas reuniões mensais de parceiros, que o que nos interessava era o superior interesse da criança e aquilo que era efetivamente a sua segurança. Mas partindo deste pressuposto, nós trabalhamos aqui no TIS o facto de serem famílias que nos foram referenciadas pelas equipas multidisciplinares da Segurança Social, as EMATs e as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e diretamente o Tribunal. Uma das exigências no caso das famílias acompanhadas no TIS, até por causa dos resultados que tinham sido contratualizados, era que as crianças tinham então já aplicado uma medida de apoio junto dos pais ou de família alargada, e por isso permitiu-nos efetivamente já haver aqui um diagnóstico prévio e uma aceitação da família para este tipo de intervenção. Pronto, mas voltando aqui, não fugindo daquilo que são os elementos diferenciadores, foi sobretudo então aqui esta questão, que é uma intervenção que, apesar de flexível e ajustada a cada família, é estruturada e codificada. O facto de haver aqui, e isto é dado conhecimento na primeira reunião que nós temos da apresentação entre a entidade sinalizadora e a equipa, a técnica do Projeto Família, o facto de haver 6 semanas de trabalho intensivo com a família e que depois são seguidas, como a Margarida também explicou, por um período de acompanhamento em follow-up, em que há momentos determinados e outros menos determinados. Isto dizia que efetivamente a família sabe desde o início que o objetivo final é conseguirmos a remoção de riscos que trazem aqui algum fator acrescido durante a fase em questão da vida do seu ciclo familiar, e por isso é a intervenção durante 6 semanas. O facto de ser uma intervenção que acontece só em contexto domiciliário, há muitas intervenções dentro da área da preservação familiar, da intervenção familiar, que têm estas 2 componentes de apoio domiciliário e intervenção mais em contexto de gabinete. O Projeto Família intervém só em contexto domiciliário e é o técnico que vai ter com a família. Ou seja, nesta primeira reunião, o técnico disponibiliza o contacto à família e a partir daí todo o trabalho é feito no contexto de casa da família ou na rede, escola e na rede mais social, mais formal. Outra coisa que eu gostava de destacar é sobretudo esta disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como nós dizemos, não significa que o técnico vai viver para a casa da família, porque não é isso que se pretende, pretendemos sobretudo é a autonomia e trabalhar para a autonomia, mas sabe que tem o contacto daquele técnico. Posso-vos dizer, não fugindo aqui do assunto, que foi uma das coisas que marcou a diferença, por exemplo, neste período de crise avassaladora que nós atravessamos aqui na pandemia, o facto de todos os técnicos terem um telefone e que as famílias podem recorrer a ele a qualquer hora. Então, mas dizia esta disponibilidade do técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, que pretende sobretudo ajustar-se aqui à flexibilidade da família, porque nós trabalhamos com famílias que trabalham, outras que são desempregadas, mas sobretudo nesta perspectiva de irmos ao encontro da família naquilo que são as situações de crise e as situações em que possam de alguma forma desencadear aqui alguma problemática.
Outra das componentes importantes é o facto de serem técnicos dentro da área das ciências sociais e humanas, mas terem uma formação muito específica dentro desta metodologia, que é depois complementada ao longo do ano com formação contínua. Isto a par de uma supervisão semanal obrigatória, sendo que o supervisor, neste caso específico do TISER, a Ana, que está aqui connosco, também continua a acompanhar famílias no terreno, ou seja, é alguém que continua também. A diferença é que na fase intensiva, como a Margarida disse, cada técnico só tem 2 famílias, no caso do supervisor só tem uma família, para poder depois fazer todo o processo de gestão da equipa e de acompanhamento. Este rácio de 2 famílias para um técnico nesta fase intensiva também é um elemento diferenciador e é aquilo que nós no TIS também conseguimos testar, apesar do projeto de família estar implementado ou ser implementado pelo MDV noutras regiões, segundo outras formas de financiamento. No facto do TIS conseguimos cumprir efetivamente este rácio e depois obter resultados. Como a Margarida dizia, conseguimos perceber que houve aqui um trabalho médio das famílias de 12 a 15 horas semanais. E além de outras coisas que foram verificadas, por exemplo, nós tivemos também no TIS a possibilidade de acesso aqui a uma plataforma de gestão de dados, que é o eDown, e que nos permitiu uma recolha de dados não só sociodemográficos, mas depois aqui outras variáveis, como a motivação da família, a adesão da família, por exemplo, o momento do dia e da semana em que ocorriam estes contactos da família, porque normalmente os contactos do técnico há esta disponibilidade total, como vos dizia, mas os contactos, o técnico são marcados, os contactos com a família, mas a família também pode aceder ao técnico, sempre que acontece alguma situação que assim o justifique. E, por exemplo, o facto de termos verificado que a maior parte dos contactos não previstos acontece ao domingo e que faz sentido, não é? Porque ao fim de semana, e todos nós acho que identificamos isto, é quando as famílias, na maior parte das vezes, estão juntas e há as situações mais problemáticas. O facto de eu ter alguém a quem eu posso ligar e que me possa avaliar e dar ali alguma, identificar a necessidade e dar ali alguma indicação, algum apoio à situação, não ter que esperar pelo dia seguinte, pelas 9 horas, que o serviço traz muitas vezes aqui um caráter de proximidade que ajuda na resolução de algumas situações. E estes são assim os que eu gostava de destacar para não me alongar, porque eu começo a falar e depois tenho alguma dificuldade em calar-me, não é? Não há problema nenhum. Obrigada, Carmelita. A Carmelita referiu aqui um trabalho de coordenação muito importante com as equipas do Instituto da Segurança Social, nomeadamente com as EMATs. A Catarina Marcelina é vice-presidente do Instituto de Segurança Social. Dada esta experiência com o projeto de família, que permitiu testar o impacto do trabalho, como a Carmelita também referiu, em meio natural de vida, que é um aspecto tão distintivo nesta metodologia, que aprendizagens é que a Catarina destacaria da colaboração do Instituto de Segurança Social com este piloto ao longo dos últimos 3 anos? Obrigada, Inês. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer, antes de mais, à AMEIS o convite para aqui poder estar e poder, no fundo, contribuir aqui com a visão da segurança social para aquilo que foi o desenvolvimento desta metodologia e deste projeto. Agradecer também em nome do Estado português, acho que eu devo fazer aos parceiros privados que ajudaram a financiar este projeto. Acho que essa também é uma parte de inovação. Temos que aprender também a trabalhar em parcerias também na perspectiva financeira no que diz respeito ao desenvolvimento. É uma boa prática, um bom exemplo. Agradecer e também fazer aqui uma referência ao trabalho que o Portugal Inovação Social e o Filipe Almeida têm feito nesta matéria, porque nós precisamos de facto de melhorar a nossa capacidade de inovação na área social. Bem, tentando responder à questão em concreto, a mim parece-me que esta metodologia é uma metodologia que tem ganhos muito grandes. E tem ganhos muito grandes e a Segurança Social sente essa experiência. Também vos posso dizer que nós temos uma equipa no âmbito da infância e juventude no Centro Distrital do Porto muito forte, com uma capacidade de trabalho boa e com uma visão muito abrangente daquilo que deve ser a intervenção. É de facto uma equipa com que a Segurança Social conta todos os dias e que no fundo também aqui com
com os serviços centrais do Instituto de Segurança Social, tiveram aqui um papel importante neste processo durante este período de 3 anos, e cumprimentar também a Carmelita e a instituição pela forma como fizeram e desenvolveram este projeto. Nós, Segurança Social, aprendemos sempre com estas metodologias novas, porque de facto para nós é muito importante. Há várias metodologias e há metodologias, e neste caso é uma metodologia americana, mas são metodologias que se desenvolvem noutros países. Também temos que ter a consciência que os países anglo-saxónicos se organizam de outra forma, não só do ponto de vista da organização social, como na perspectiva da intervenção, porque nós às vezes, para nós é inovador aquilo que em alguns países se faz há muitos anos, e curiosamente esta metodologia é de 1974, não é? É uma metodologia que tem mais de 40 anos. Agora, isso não quer dizer que para a nossa realidade, provavelmente há 40 anos, nem sequer alguém imaginava que se podia fazer intervenção desta natureza, quanto mais este tipo de metodologia. Portanto, hoje ela faz sentido em Portugal. E o facto de trabalhar numa lógica de medir impactos e numa lógica de resultados é para nós, Segurança Social, muito importante. Isto prende-se também com nós temos alguns anos em Portugal, os CAFAPs são uma resposta social relativamente recente. Houve uma necessidade da parte do sistema de ter respostas que se adaptassem mais àquilo que é a prevenção familiar, aquilo que é o combate à institucionalização. E é aqui que os CAFAPs entram como uma ferramenta, um braço armado, organizado e promovido pelo Estado, mas desenvolvido no terreno pelas instituições de solidariedade social, portanto pelo terceiro setor, que são fundamentais, porque a institucionalização deve ser sempre a última solução. Eu acho que este é um trabalho que nós precisamos de reforçar no sistema, e quando eu falo do sistema, estou a falar do sistema no seu todo. Estou a falar do sistema no seu todo, incluindo aqui também os tribunais. E é muito bom ter aqui o juiz Paulo Guerra aqui no final a fazer a intervenção, é reconhecidíssimo pelo trabalho que tem feito, e penso que é preciso também ao nível da justiça irmos mais longe, porque a institucionalização deve ser mesmo a última resposta. Estamos a trabalhar em alterações, aliás já houve alterações legislativas e estamos a alterar o modelo. Por exemplo, as crianças até aos 6 anos que têm que ser analisadas não irem para respostas de acolhimento, mas sim para famílias de acolhimento, e no fundo é outra forma de preservar esta relação com a família, neste caso não é a sua família biológica, mas a ideia é que estejam em contexto de família e tenham sempre a relação com a família biológica, e aqui os CAFAPs farão essa mediação entre a família de acolhimento e a família biológica, mais uma tarefa que se quer atribuir aos CAFAPs, mas os CAFAPs de facto têm este papel importante, que é trabalharem com as famílias na preservação das crianças no seio das suas famílias. Este deve ser de facto o esforço da sociedade portuguesa. E metodologias de proximidade como esta, metodologias intensas, são de facto aqui uma necessidade, e este projeto nos resultados mostra que de facto funciona quando nós estamos presentes em termos técnicos, estamos próximos das supervisão às famílias. Isto tem impactos que se medem. Também se falou aqui da questão dos instrumentos, os instrumentos que permitem monitorizar. E isto é outra aprendizagem que nós precisamos de fazer. Nós precisamos de ter cada vez mais e investir cada vez mais em instrumentos que nos permitam monitorizar não só a informação, como os resultados e os impactos. E, portanto, parece-me a mim que este projeto é um projeto em que a Segurança Social se sente, permita uma expressão, feliz por poder ter feito parte da parceria, e é uma metodologia que eu espero que nós possamos vir a integrar. Eu não sou defensora da metodologia. Eu julgo que tem que haver diversas metodologias em que as instituições, porque nós não estamos aqui a falar no quadro de uma instituição, mas estamos a falar num quadro sempre de parceria
da segurança social com a sociedade civil, com as instituições sociais, e, portanto, aquilo que é a metodologia que se adapta melhor à intervenção e ao modelo de uma instituição pode não ser a que se adapta melhor ao outro. Agora, há várias metodologias boas e todas as metodologias que são tecnicamente comprovadas e validadas do ponto de vista também científico, elas devem poder, mas de facto eu acho que esse é o caminho que temos que fazer enquanto Instituto Público, em parceria obviamente com as outras entidades, mas fazer o caminho de que, seja esta metodologia ou outra metodologia, nós temos que ter a capacidade de medir o impacto e de avaliar resultados, ou ao contrário, avaliar resultados e medir o impacto. Nós precisamos de fazer este caminho e a Segurança Social agradece muito ter podido estar neste processo e ter podido, no fundo, também aqui fazer parte e poder usar esta metodologia no futuro, poder aqui inspirar-se no que aconteceu com este projeto em concreto e poder transportá-lo para aquilo que é a resposta pública do trabalho que se faz na área da infância e juventude, na preservação das crianças no seu meio familiar, ser de facto um grande objetivo de todas nós. Muito obrigada, Catarina. Tenho que reforçar novamente o papel crucial que o Instituto da Segurança Social teve no acompanhamento deste projeto. A Catarina referiu agora a importância que o investimento da Fundação Carlos Gulbenkian e o Banco Montepio teve no arranque deste título de impacto social. Sem o investimento destas duas instituições, este projeto não se teria concretizado. E em 2017, quando o título estava a ser estruturado, definiu-se a métrica de sucesso de 60% de preservação para cada um dos 9 grupos de 20 crianças. Gostaria de saber então, Luís e Pedro, o que tornou este projeto um sucesso para a Fundação e para o Banco, começando talvez pelo Luís, diretor do Programa Gulbenkian de Desenvolvimento Sustentável, e seguindo depois para o Pedro, diretor do Programa de Microcrédito, Empreendedorismo e Sustentabilidade do Banco Montepio. Muito boa tarde a todos e muito obrigado pela oportunidade de participar neste debate sobre o percurso extraordinário feito pelo Projeto Família e pelo Movimento de Defesa da Vida, e em que foi financiado através de um título de impacto social investido pela Fundação Carlos Gulbenkian e pelo Montepio, obviamente em parceria com a Portugal Inovação Social e o Instituto da Segurança Social. A Fundação Carlos Gulbenkian, quando abraçou esta agenda, mais do que estarmos a experimentar instrumentos financeiros por si só, aquilo que nós tentávamos explorar era exatamente encontrar melhores respostas para um problema, que é o acesso a um financiamento que seja suficiente e adequado às necessidades das organizações. Em larga medida, o trabalho, o percurso do investimento de impacto é esse mesmo, não é? Temos problemas sociais e ambientais cada vez mais complexos, a exigir cada vez mais recursos, os recursos que tradicionalmente estão disponíveis por todos os setores, privado, público, filantrópico, por si só, na sua forma tradicional, não é suficiente para responder a essas necessidades, e temos de encontrar aqui mecanismos, instrumentos que possam trazer mais financiamento para o setor. E foi nessa medida de que a Fundação empreendeu experimentar algumas destes novos instrumentos de financiamento, entre os quais os títulos de impacto social, nomeadamente nas áreas onde a Fundação vinha trabalhando, e a área da proteção de crianças e jovens a risco é uma área de trabalho da Fundação já há algum tempo, esta parte. Estes instrumentos têm a virtualidade de haver aqui um alinhamento de todos os interesses, não é? Para já, o interesse da organização social, que é aquele que nos interessa salvaguardar, que é poder ter acesso a um financiamento de longo prazo, focado na sua missão. Por outro lado, o lado do setor público, poder experimentar formas de financiamento, não por base naquilo que são as atividades dos projetos, mas sim apenas e só remunerar nos casos em que os resultados são alcançados. E num contexto cada vez maior de escassez de recursos financeiros, a eficiência na gestão desses recursos é muito importante, e os títulos dão um bom contributo
para esse desígnio. E do lado dos investidores privados, obviamente, há aqui também pelas suas características uma assunção de risco que pode ser mais facilmente assumido, mas no caso dos resultados serem alcançados, poder haver um reembolso desse investimento, que não é de todo o caso da Fundação Gulbenkian e creio que também do Montepio tentar encontrar aqui alguma forma de proveito, mas sim exatamente podermos alavancar mais recursos para podermos reciclar o financiamento que temos e podermos aportar ainda mais a este setor. E foi um pouco este percurso que tentámos, que experimentámos com o caso do projeto Família, e que foi particularmente interessante porque sentimos, e isso tem sido uma aprendizagem nossa, de que os títulos de impacto social, mais do que estarmos a experimentar novas metodologias através destes títulos, permite sim, com base em alguma evidência do sucesso das intervenções, podermos escalar algumas intervenções e poder-lhes dar outra amplitude, quer abrangendo outras geografias, quer tendo um horizonte temporal mais alargado, e foi isso que foi largamente alcançado com o projeto Família, e com base nessa evidência podermos melhor informar políticas públicas e podermos, na verdade, encontrar respostas mais capazes, mais eficientes para os problemas sociais, e neste caso um problema particularmente relevante e importante, que é a proteção e a salvaguarda dos interesses das crianças. Como disse muito bem a Catarina Marcelino, a questão aqui não está em encontrar qual é que é a metodologia certa, mas sim exatamente podermos dar cada vez mais evidência sobre diferentes metodologias que depois podem ser melhor aplicadas consoante o seu contexto, e nós percebemos que o projeto Família, onde e como este projeto pode ter uma intervenção mais bem sucedida e mais capaz, e é muito essa evidência que queremos trazer para melhor poder decidir o setor público com desígnios nesta matéria. E nesse sentido, acho que aquilo que nós pretendíamos alcançar, que era aprender com este instrumento e podermos melhor informar política pública, esses objetivos foram largamente alcançados. Antes de terminar, queria só dar conta de que falei de todos os parceiros e não me referia a Maze, e uma das aprendizagens que também sabemos é que estas oportunidades de investimento não se encontram simplesmente, não é? Elas têm que ser construídas e trabalhadas. E aqui o trabalho da Maze foi fundamental em poder alinhar todos os interesses e quase que servir lá está, da cola que liga todos estes stakeholders, porque o que permitiu tornar a intervenção do projeto Família num projeto que podia ser apto a candidatar-se à Portugal Inovação Social, e com isso poder também dar oportunidade aos investidores de testarem este instrumento. Isso não teria sido possível sem a Maze, e por isso também vincar aqui muito o vosso papel neste sucesso. Isto sem vós também não teria sido possível alcançar, e em muito boa hora a Fundação tem acompanhado o vosso percurso desde o início. Obrigada, Luís. Sei que falo pela equipa quando digo que, na verdade, um instrumento destes é a soma de todas as partes, e que tem sido um enorme prazer poder trabalhar com todas as pessoas que estão neste webinar. Pedro, o que é que torna este projeto um sucesso para o Banco Montepio? Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar presente aqui. Prometo que vou tentar ser mais ou menos rápido, mas eu tenho que primeiro fazer os agradecimentos que não sei se são da praxe ou não, mas eu acho que merecem uma referência, pelo menos na minha intervenção. E, portanto, começando por nenhuma ordem especial, eu começaria pela doutora Catarina Marcelino, na representação do Instituto da Segurança Social, e aquilo que eu gostaria de ressalvar foi o envolvimento, o espírito crítico e o envolvimento que o Instituto da Segurança Social sempre demonstrou neste projeto. É uma nota que registámos com muito agrado. Carmelita Diniz, em representação do Movimento de Defesa da Vida, pela, força motriz incansável na operacionalização deste projeto maravilhoso.
Naturalmente o Filipe Almeida, pelo trabalho espetacular que a sua equipa da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social faz, tem vindo a fazer e tem vindo a colocar no mapa mundial da inovação social o nosso pequenino país, e portanto muitos parabéns por isso mesmo, e eu sei que não é difícil, sabemos todos. Luís Jerónimo, a representação da Fundação Carlos Gulbenkian, pelo gigante investidor social que são e por nos permitirem sermos amigos e parceiros em mais uma aventura, e portanto bem-ajam por isso também. Claro, e seguindo as palavras do meu colega de painel, do Luís, Margarida Anselmo e Inês Charro, em representação da MEIS, quer dizer, vocês fizeram um acompanhamento incrível, um acompanhamento super profissional de todas as métricas, de todo o reporting necessário nestes projetos, sobretudo quando se fala de financiamento, sobretudo quando se fala de investimento. E portanto também muitos parabéns pelo espetacular trabalho que levaram a cabo, e uma palavra final só nos agradecimentos para o António Miguel, que eu sei que também estará por aqui, ou pelo menos vejo a fotografiazinha dele ali, pelo desafio que nos lançou em 2017, em conjunto com o Luís Jerónimo, e que nos empurrou, no fundo, que empurrou o Banco Montepio para esta aventura de que temos tanto orgulho de fazer parte. E, portanto, respondendo assim muito sumariamente à tua pergunta, Inês, este projeto é um sucesso porque superou desde logo todas aquelas que eram as expectativas, quer dos investidores sociais, quer da equipa de projeto, quer inclusivamente, diria eu, do cliente final do projeto, e perdoem-me chamar cliente final ao Instituto de Segurança Social, mas é um bocadinho isto que procuramos, quer dizer, todos nós, todos os investidores sociais, acho que o que procuram é aumentar o pipeline e a qualidade de projetos de inovação social no nosso país, e naturalmente que seja possível munir estes projetos da necessária robustez financeira para que o impacto positivo seja de facto sólido e duradouro. E portanto eu diria que este é o nosso objetivo, é o objetivo do Banco Montepio, e eu diria que é o objetivo de todo o investidor social, e até porque, fazendo aqui uma pequena ressalva, o mecanismo da majoração fiscal que foi implementado em 2018, em 2017 não existia, portanto os investidores sociais tinham muito menos garantias de que, de facto, o seu investimento iria ter algum tipo de retorno financeiro. E, portanto, se dúvidas houvesse, essa resposta estaria logo colocada à partida. E, portanto, aquilo no fundo que nós interpretamos como um sucesso seria mesmo com 61%, não precisaríamos dos 91%, desde que os resultados, como a doutora Catarina Marcelino dizia há pouco, desde que os resultados sejam mensuráveis e desde que eles consigam ser de alguma forma justificáveis naquilo que são as nossas razões, quer sejam as razões financeiras, quer sejam as razões sociais, e quer dizer, num cenário ótimo, e é o que eu creio que aconteceu aqui, eu creio, e todos nós no Banco Montepio acreditamos muito profundamente nisto, acreditamos que não só foi conseguido, como foi ultrapassado, e aliás este para nós foi o nosso case study, e funcionou tão bem que neste momento temos mais 9 em curso, e portanto, aliás mais 10, desculpem, houve um outro que terminou, e portanto, naturalmente para nós foi um tubo de ensaio sim, porque eu creio que no setor financeiro, e corrijam-me se eu estiver a dizer algum disparate, mas eu creio que no setor financeiro, se não fomos o primeiro, fomos dos primeiros seguramente, é mais difícil justificar e medir impacto social, porque estamos habituados a gerir e a lidar apenas com números, não é? E portanto é tudo uma questão até nisso a MEIS tem tido um papel muitíssimo importante no âmbito da literacia social, permitam-me utilizar esta expressão que criei agora mesmo e que não sei se existe, mas a verdade é que conseguimos neste momento, mesmo em termos de reuniões de acompanhamento de projeto dentro do banco, medir sucesso sem ser apenas com um retorno financeiro imediato. E portanto isto é uma experiência que para nós tem sido muito gratificante, e portanto mais uma vez muito obrigado por se lembrarem do Banco Montepio, que afinal de contas é o Banco da Economia Social, e portanto faz todo o sentido estar aqui envolvido mais profundamente com estes projetos, e bem-ajam a todos, e obrigado. Muito obrigado nós, Pedro. Muito se falou aqui já do instrumento financeiro que proporcionou esta experiência. Os títulos de impacto social fazem parte do portfólio de instrumentos de financiamento e capacitação da Estrutura de Missão Portugal em Inovação Social, EMPIS, no presente ciclo de financiamento europeu. O projeto Família fez parte da primeira edição de títulos neste modelo
e o Filipe Almeida é presidente da Estrutura de Missão Portugal e Inovação Social. Filipe, dado que foi uma estreia absoluta, quais foram os maiores desafios de implementação da primeira edição dos títulos de impacto social e como é que eles estão a ser comatados? Obrigado, Inês. Bom, na verdade, depois de tudo o que ouvimos até agora e das explicações detalhadas de todas as vantagens e utilidades públicas deste projeto, a mim restava-me abrir a garrafa de vinho, servir-vos e brindarmos juntos ao sucesso que foi este trabalho que fizemos em conjunto. Mas como não estamos presencialmente perto uns dos outros, eu vou partilhar convosco algumas dessas ideias. Permite-me só que comece por cumprimentar e agradecer à Carmelita Diniz e a toda a sua equipa pelo trabalho excepcional que fizeram e pelos resultados que alcançaram, que ajudaram a colocar os títulos de impacto social também no mapa mundo do que vai acontecendo com sucesso em Portugal também. Cumprimentar também naturalmente e agradecer à Fundação Carlos Gulbenkian e ao Banco Montepio por terem decidido investir neste título de impacto social, que faz parte de facto do primeiro lote de títulos de impacto social no âmbito da Portugal Inovação Social, e à MEIS, naturalmente, que permitiu que chegássemos aqui ao dia de hoje. E também um cumprimento especial à Catarina Marcelino e ao Instituto de Segurança Social, que são os, o Pedro chamou clientes deste, mas são pelo menos certamente o parceiro que justifica em última análise esta experimentação de projetos como este. Só para um breve enquadramento, foi muito significativa a criação de um programa de títulos de impacto social no âmbito da Portugal Inovação Social, que tem atualmente 20 títulos de impacto social já aprovados. Se juntarmos o primeiro título de impacto social que foi implementado em 2015 em Lisboa, também com a Gulbenkian, com a Câmara Municipal de Lisboa, a Academia de Código, são 21 títulos de impacto social em Portugal, que torna Portugal o país da Europa, excluindo o Reino Unido, que já não consta deste grupo, destacadamente o país europeu com mais títulos de impacto social, com 21 títulos de impacto social, que compara a seguir com 11 títulos de impacto social na Holanda, 9 em França. Mesmo do ponto de vista do volume do financiamento mobilizado, também comparamos muito bem. Só neste caso a Finlândia mobilizou cerca de 20 milhões de euros até agora, a França e a Holanda cerca de 13, e com estes 20 títulos de impacto social na Portugal Inovação Social são já mais de 9 milhões e meio de euros mobilizados para este efeito. Portanto, sim, Portugal é um país que se tem destacado no panorama europeu e mundial do ponto de vista da experimentação deste instrumento. Há muitos desafios que se colocaram desde o início para desenhar um instrumento como este, ele era inteiramente novo, e é bom que nem todos os desafios tenham sido superados, porque nos mostra o caminho do que temos que fazer para melhorar no futuro. Bom, é um instrumento, eu não vou repetir, vou tentar não repetir o que disseram até agora, mas tem um modelo de financiamento exigente, que não permitiu desde o início desenhar o modelo ideal, que seria de facto fixar um valor para os resultados contratualizados e depois pagar o valor desse resultado. Portanto, é uma aproximação através de despesas reais com o resultado alcançado. Todos nós que estamos envolvidos neste processo sabemos que isso é um peso para o projeto, para a realização do projeto, e tem que ser naturalmente superado, mas esta experiência valeu para percebermos como é que isso pode ser feito no futuro e, portanto, esse é um desafio. Havia também o desafio de não poder remunerar o investidor e, portanto, conseguiu criar-se um incentivo fiscal que permite um benefício de uma majoração de 30% em todo o investimento em títulos de impacto social, atualmente em Portugal. É também único no mundo, na forma como foi criado. Isso foi uma forma de responder a esse desafio. Há também aqui o desafio de mobilizar as entidades públicas para este processo, porque, do meu ponto de vista, um título de impacto social, como já foi dito e eu reforço, a minha visão do título de impacto social é, na verdade, permitir prototipar políticas públicas em parceria com a sociedade civil organizada, com o melhor talento que há no setor social e com a participação e envolvimento de investidores experientes com recursos e competências. E, portanto, esta parceria intersetorial é, do meu ponto de vista, uma das chaves do nosso futuro e permite, em parceria com o setor público, prototipar estas experiências e inspirar a evolução de políticas públicas, que é exatamente o que está a acontecer aqui também, portanto, mais um fator de sucesso. E para isso é necessário mobilizar as entidades públicas para este processo. E depois, para um processo
que, embora com este modelo não mobilizasse verbas diretas destas entidades públicas, exigia naturalmente a validação dos projetos, dos indicadores, das metas e principalmente o acompanhamento da execução dos projetos. Nós temos títulos de impacto social em 6 áreas diferentes de política pública e portanto, foi necessário fazer esta mobilização das diferentes entidades, identificar os pontos focais, construir indicadores de resultado e também sistematizar áreas prioritárias de política pública com todos eles e depois tentar assegurar que acompanhassem a execução destes projetos no sentido de avaliar em que medida é que eles apresentavam metodologias diferenciadas que podiam de facto ajudar a fazer evoluir também as políticas públicas. Além disso, como sabemos, a inovação social, não raras vezes, ela toca em diferentes áreas da intervenção também pública e os impactos são transversais. Nós podemos identificar um impacto e fazer a contratualização de resultados numa área, mas sabemos que há outras áreas que são impactadas também. Por exemplo, há 2 que falam com regularidade, a área do emprego, a área da inclusão digital, são 2 áreas diferentes, 2 entidades diferentes, mas nós, dependendo da forma como olhamos para os projetos que são implementados, eles tocam essas 2 áreas. Também aqui, porventura, se pode cruzar esta área com a área da justiça, mas também certamente com a área da saúde, além da área da proteção social, onde se inscreve o projeto de família. Então, esse é outro desafio interessante que a inovação social coloca a todos nós, que é também o desafio de avaliar não apenas o impacto que permite o reembolso e que é pago e que nos garante que há uma transformação social associada àquele investimento, mas também perceber os impactos multilaterais que cada um destes projetos tem e porventura, provocar esse diálogo entre as várias áreas. E, portanto, é um conjunto de desafios muito interessante e, desde logo, na simplificação da linguagem, na clarificação do que é o modelo e, principalmente, na valorização do que o Luís Jerónimo falava, que é uma lógica de contratualização de resultados e não apenas de atividades, no fundo, colocar o foco na mudança social que desejamos com o investimento que se vai fazendo. Muito obrigada, Filipe. Mais à frente vou tentar explorar um bocadinho melhor consigo e com o Luís o potencial da agenda de contratualização por resultados. Mas agora, voltando à questão do instrumento financeiro, como ele é, gostava de fazer uma pergunta à Carmelita sobre como foi o processo de trabalhar nesta parceria, como foi o processo de trabalhar dentro deste instrumento financeiro e quais é que foram os maiores desafios. Para nós foi sobretudo aqui o foco nos resultados, não é? Ou seja, foi muito importante o facto destas entidades, ou desta forma de financiamento, facilitar à partida que tivéssemos financiamento para 3 anos. Claro que o nosso foco era na questão dos resultados, mas isto sossegou-nos para nos dedicar àquilo que eu costumo dizer, a dedicar-nos àquilo que nós sabemos fazer bem. Claro que depois a par, como falaram aqui, de um processo muito exigente e rigoroso em termos de acompanhamento e de gestão também financeira. Mas para nós foi muito bom isto, o alívio de saber que tínhamos uma equipa, e que era uma equipa razoável, não é? Porque tinha aqui um supervisor, 3 técnicos e mais 2 colegas psicólogos em part-time, que conseguiam estar aqui durante estes 3 anos, de alguma forma, que é uma coisa que não é, para vos dizer, na história prévia de implementação do projeto de família, nós começamos sempre com projetos financiados a 1 ano, 18 meses, na melhor das hipóteses, não é? E por isso o facto de termos logo à partida o financiamento garantido e esta equipa contratada para 3 anos, permitiu-nos focar naquilo que nós sabemos fazer, que é efetivamente a intervenção com famílias com crianças em risco. Depois a questão dos resultados, este foco nos resultados que foram previamente definidos e contratualizados, mas também com aquilo que era a nossa história prévia de conhecimento deste projeto. O MDV já implementa de uma forma mais ou menos contínua desde 1996 o projeto de família em Portugal e desde 2006 de uma maneira mais consistente. Por isso já tínhamos aqui algum historial que também nos permitiu até definir aqui alguns resultados e a própria taxa de sucesso. Mas o facto de estarmos, os resultados, como a Margarida disse inicialmente, foram divididos em 9 grupos de crianças, de 20 crianças, e por isso estes 9 grupos tinham uma dimensão também temporal
da recolha dos resultados, e por isso permitiu-nos ir aqui acompanhando o que ia acontecendo e aqui também com algumas, ou seja, logo no primeiro grupo conseguimos perceber algumas ações que tínhamos que fazer. Por exemplo, houve alguns atrasos que depois levaram até à redução do grupo, que inicialmente era de 24 para 20, ou seja, este foco de serem resultados que tinham sido contratualizados, muito definidos ao longo do tempo, para nós foi importante, e não estarmos só a avaliar no final se os destinatários tinham sido todos atingidos. Pronto, depois, como eu dizia, a questão da exigência e do rigor do processo de gestão, e eu não vou voltar a aprofundar muito, mas realmente aquilo que já falamos aqui, nós tínhamos pontos de situação semanais com a MEISE e pontos de situação mensais com os restantes parceiros, e por isso, como a Margarida dizia, e muito bem, foi também aqui um consórcio muito operacional, ou seja, nós íamos fazendo as intervenções, íamos partilhando aquilo que acontecia, não só do ponto de vista daquilo que é a intervenção, do que é que ia acontecendo às famílias e às crianças que acompanhávamos, mas algumas coisas que foram verificadas no terreno e que foi fundamental. E por isso, esta foi uma grande aprendizagem também para nós, que houve, por exemplo, aquilo que eu já falei também da recolha e a organização da forma como foram organizados os dados, a plataforma de gestão de dados, do EDONT, também nos permitiu aqui pensar em variáveis que nós não tínhamos antes e que incorporamos. E por isso, e que foram até integradas naquilo que é, no final, a nossa reflexão final de melhoria, digamos assim, até o que era a nossa aplicação e implementação do projeto Familiantes. Depois, reforçar aqui, que também foi fundamental, efetivamente, e foi aqui que nós já tínhamos esta noção, mas a importância da rede local, não é? E tínhamos alguma vantagem, porque nós já tínhamos tido alguma experiência do projeto Família num contexto um bocadinho diferente, num contexto de intervenção mais ligado à violência familiar, mas que efetivamente permitiu aqui um ajuste entre aquilo que era o perfil das famílias mais elegíveis para esta metodologia, porque tal como a doutora Catarina Marcelino falou, efetivamente eu também acredito que não há uma metodologia para todas as famílias e que efetivamente é importante haver aqui uma articulação em rede que nos permita efetivamente que haja as respostas certas para as famílias, como eu costumo dizer, e não temos que ter muitas vezes aqui famílias para os serviços, mas ao contrário, os serviços para as famílias com aquilo que são as necessidades delas. E por isso este trabalho em rede que foi feito, sobretudo com o Centro Distrital do Porto, que a dada altura, eu não falei nisso há um bocadinho, mas a doutora Catarina falou, e que a dada altura, mesmo nas reuniões de parceiros, para além da interlocutora do Instituto de Segurança Social, que foi durante algum tempo a doutora Teresa Rogado e a doutora Laura Barros, também o Centro Distrital da Segurança Social do Porto esteve presente nas reuniões de parceiros e ajudou-nos aqui nesta mitigação até de alguns desafios que foram acontecendo. E por isso eu acho que, sobretudo, este acompanhamento muito próximo foi fundamental também para nós. Em termos deste instrumento, permitiu este acompanhamento, ou seja, um modelo, ao mesmo tempo também nos deu alguma liberdade de fazermos isto, mas foi com grande empenho que todos aderimos e que também resultou e contribuiu para aquilo que foram os resultados. Muito obrigada, Carmelita. Eu acho que é um ponto importante que também está capturado no relatório final do projeto, é a importância deste trabalho em rede que surge da gênese do título de impacto social e da forma como ele está estruturado. O Pedro mencionou há bocado que o Banco Montepio não investiu neste projeto com o objetivo de recuperar o seu investimento, nem pela questão da majoração fiscal, que, como já discutimos, ainda não estava em vigor em 2017, quando o projeto arrancou. Eu gostava então de saber o que levou o Montepio a investir em julho de 2017 neste projeto através do modelo de título de impacto social. O banco, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, mas eu vou tentar fazê-lo no curto tempo que temos à nossa disposição. O grupo Montepio é um grupo grande, antigo e um bocadinho complexo, mas na verdade cada uma das instituições dentro do grupo tem as suas atribuições. E, portanto, dentro daquilo que é a realidade do grupo Montepio, aliás, perdoem-me, quem tem a responsabilidade de assegurar a filantropia é a Fundação Montepio. E falo com o seu orçamento
próprio e com as suas atribuições e com, enfim, a seleção de projetos e até a avaliação dos mesmos, também em parceria com um outro mecanismo de financiamento da estrutura de Missão Portugal de Inovação Social, que é a capacitação para o impacto. E fê-lo muito largamente. E, portanto, o Banco Montepio não entra nessa vertente se quisermos assim, da dispersão de fundos com objetivos sociais. O que é que o Banco Montepio fazia e faz, naturalmente, e falo há quase 200 anos, faz financiamento e faz acompanhamento e colocação de produtos e serviços bancários específicos para a economia social, mas que são, no fundo, produtos financeiros puros, naquilo que isto quer dizer relativamente à sua antiguidade, não é? Não há grande inovação aí, estamos a falar de financiamento puro, não é? E, portanto, aquilo que era a nossa ambição era conseguirmos ir um bocadinho mais além no sentido de dar à comunidade. Como nós não podemos fazer, que fazemos ocasionalmente donativos, mas de pouquinha expressão, não é? Como nós não podemos fazer filantropia, o que fazemos no nosso core é financiamento, se quisermos assim. Aquilo que era a nossa ambição era, através de um outro mecanismo de que tínhamos ouvido falar, os títulos de impacto social, conseguir ir um bocadinho mais além naquilo que é a nossa missão, a nossa missão enquanto área especializada da economia social, de dar à comunidade. E, portanto, nós achámos que isto era exatamente aquilo que nós nós somos investidores, como saberão, somos investidores tanto em títulos de impacto social como em parcerias para o impacto. E, portanto, aquilo que nós achámos foi, olha, este mecanismo é exatamente aquilo que nós precisávamos e que nos estamos a queixar há anos que não existe e, portanto, vamos ter que os aproveitar, vamos ter que fazer com eles alguma coisa. E acreditem que tivemos que ter uma contabilidade relativamente criativa, engenhosa, para conseguirmos ainda assim, porque não havia a majoração fiscal, não é? Para conseguirmos ainda assim fazer parte deste projeto, mas conseguimos e ainda bem, ficamos muito felizes com isso. E, portanto, para nós isto era no fundo o nosso desejo era no fundo fazer aquilo que dizemos que queremos fazer. No fundo era isto. Se nós somos o Banco da Economia Social, não podemos ser só aquilo que somos há 200 anos, temos que ser um bocadinho mais do que isso. E aquilo que nós queríamos ser era isto mesmo, investidores sociais. Não foi fácil, mas foi uma vitória em termos até mesmo de conhecimento daquilo que é investimento social dentro do banco, aliás, dentro dos bancos, não é? Porque depois falamos todos uns com os outros e Portugal é muito pequenino e, portanto, os bons exemplos são para serem dados, não é? E os passos decisivos também são para serem tomados. Agora, nem sempre isto é fácil, mas aquilo que nós queríamos, e respondendo, e prometo que a seguir já não digo mais nada, aquilo que nós queríamos era dar mais à comunidade. No fundo era esta o nosso objetivo, porque faz parte da nossa missão e não estávamos a conseguir. Estávamos um bocadinho frustrados com isso, mas felizmente conseguimos e ainda por cima com este resultado espantoso. O Pedro falou agora de um ponto muito interessante, que é o papel difícil que é ser investidor social, e se alguém sabe alguma coisa sobre isso também será o Luís Jerónimo, e por isso eu perguntava ao Luís qual é que é o papel da Fundação Carlos Gulbenkian na agenda de contratualização por resultados, que mencionou há pouco, no contexto português. Obrigado, Inês. Como eu dizia há pouco, na verdade, aquilo que sentimos é uma necessidade de inovar também na forma como financiávamos e não inovar por si só, mas exatamente para encontrarmos formas mais eficientes e eficazes de responder aos desafios sociais. E como eu dizia há pouco, face à complexidade dos desafios que temos e à necessidade de assegurarmos que os recursos financeiros que temos são alocados às melhores respostas e aquelas que podem ter mais escala, os mecanismos de contratualização por resultados podem ter aí um papel muito determinante, quer na mobilização de investidores sociais, quer também no contributo para desenho de políticas públicas que sejam mais eficazes. E nesse sentido, creio que Portugal tem feito um caminho pioneiro nesta matéria, como já foi referido, e que foi criando evidência sobre as mais-valias da utilização destes instrumentos, como é o caso que nos traz aqui hoje do projeto A Família. Eu acho que em muito boa hora
nós estamos a ter esta discussão. Nos últimos meses tem-se falado muito por conta da resposta à crise, de mais recursos financeiros que vão estar disponibilizados para a superação de desafios sociais e ambientais, seja através do PRR, seja através do novo quadro comunitário de apoio, e queremos que também é uma oportunidade para Portugal, com base na experiência que já teve, possa alavancar ainda mais esta agenda. Esse é o nosso compromisso, é esse o caminho que temos feito até ao momento, muito nos primeiros momentos de criação de um ecossistema em Portugal, de teste e validação destes instrumentos, obviamente feito com muitos parceiros, os que estão aqui. Acreditamos que está com base na evidência que temos e face aos desafios que estamos agora a enfrentar, é uma oportunidade única também para acelerar ainda mais esta agenda. A crise pandémica que vivemos serviu para acelerar muitos processos de transformação na vida das empresas, no acesso à tecnologia, no recurso à tecnologia. Acreditamos que pode também ter um papel muito, muito importante de aceleração desta agenda de impacto e da utilização de mecanismos inovadores de financiamento, como são os da contratualização por resultados. Muito obrigada, Luís. Catarina, o Luís mencionou aqui a importância da colaboração para a prestação de serviços públicos e para a inovação na prestação de serviços públicos, a colaboração entre os diferentes setores. Eu gostava de saber de que forma é que o Instituto de Segurança Social vê a colaboração com a sociedade civil e o setor público como uma potencial fonte de inovação de políticas públicas, nomeadamente agora em resposta à crise que vamos ver. Obrigada, Inês, pela pergunta. A segurança social, de outra forma, se não em parceria com o setor social, com o terceiro setor, com a economia social. Essa é a forma, aliás, há muitos anos, de responder àquilo que é, ou de desenvolver no terreno respostas sociais. O Estado português desenvolve respostas sociais através de parcerias, de acordos de cooperação. Aliás, tem um sistema muito próprio, que é o sistema de cooperação, que tem enquadramento legal e que define como é que deve ser o relacionamento e o financiamento e o acompanhamento do Estado àquilo que são as respostas sociais desenvolvidas pelas instituições no terreno. Nós estamos a falar, neste caso, do MDV, do CAFAP. O CAFAP é uma resposta social. Portanto, há sempre um acordo, um protocolo com uma instituição para o desenvolvimento de uma resposta. Esta é a metodologia, inclusive temos desde 98, penso eu, um pacto de cooperação com as representantes do setor social, com quem definimos aquilo que são as bases da cooperação, os aumentos dos acordos de cooperação e, portanto, para a segurança social não há outra. Era impensável hoje fazer intervenção social direta sem ser em parceria com o setor social. Desse ponto de vista não há qualquer dúvida. O que é aqui o desafio? O desafio é que intervenção temos no terreno, que intervenção queremos ter no terreno, como é que inovamos no terreno, como é que inovamos na resposta. Nós estamos aqui a falar de uma área muito concreta e é uma das áreas que vos posso dizer que a mim mais me estimula do ponto de vista do desenvolvimento da resposta, porque quando estamos a falar de crianças e jovens em risco, é do que estamos a falar concretamente neste caso, nós estamos a falar de uma responsabilidade acrescida do Estado, ao superior interesse da criança, como a Carmelita já há bocado referiu, que tem que ser a prioridade das prioridades, e o Estado é responsável por esse superior interesse das crianças. E enquanto nós não tivermos um sistema que com qualidade ao superior, nós não podemos cruzar os braços, nem descansar, nem parar um minuto. É quase como as equipas 24 horas da Carmelita. Não podemos de maneira nenhuma cruzar os braços e baixar os braços.
E a inovação, e esta questão que eu há bocado falava das metodologias, é para mim uma questão importante, porque eu não posso ter uma oferta em Lisboa ou no Porto de grande qualidade para uma criança de Lisboa e do Porto, e não ter depois, no interior de Portugal, em Barrancos ou em Vinhais, uma resposta da mesma qualidade, porque as instituições têm menos acesso a metodologias, a redes de parceria, ao dispor. Nós hoje temos, de facto, a questão das tecnologias, aliás, como hoje estamos aqui, é altamente facilitadora, por exemplo, no campo da formação. Nós podemos ter projetos de formação, projetos de supervisão de equipas, à distância. E isso é um valor acrescido também em inovação, não é? E é trazer as novas tecnologias para o sistema, muito importante. Portanto, nós temos que caminhar nesse sentido. E temos que caminhar num sistema público que garanta qualidade na supervisão e na garantia de que as respostas são as respostas do superior interesse da criança como objetivo. E aqui as parcerias não podem ser só os nossos parceiros tradicionais. E acho que é aqui que nós precisamos de revolucionar de alguma maneira. E este projeto é bem a prova de que pode acontecer, não é? Com títulos de impacto social ou outras metodologias, ou outros métodos de financiamento, nós temos que encontrar formas mas não é só financiamento, é financiamento, e não podemos deixar aqui de referir, porque é uma realidade, que aquilo que é o financiamento público, por vezes fica aquém das necessidades para ter equipas com dimensão para intervir no terreno 24 horas por dia, não é? E com o número de técnicos necessários para que a intervenção possa ser centrada da forma como este projeto é, numa família como nós muitas vezes em Portugal, mas também as instituições de solidariedade social, e aqui o MVD fez esse caminho, também têm que ter a flexibilidade de procurar outras soluções para além só do financiamento do Estado. Porque o modelo de cooperação é um modelo, só para vocês terem uma ideia, nós em cooperação com instituições de solidariedade social para financiar respostas, equipamentos e serviços, nós temos um investimento, eu quero chamar investimento, sei que nestas coisas nós normalmente não usamos o termo investimento, usamos o termo despesa, porque investimento é para a construção de equipamentos e coisas do género, mas nós temos um investimento, porque eu acho que é um investimento que fazemos, um investimento de cerca de 1,4 mil milhões de euros por ano. Isto é muito dinheiro. É muito dinheiro. Claro que nós também respondemos a mais de meio milhão de pessoas por este país fora. Mas nós temos que encontrar alternativas do ponto de vista financeiro. Porque este crescimento que tem tido nos últimos anos a cooperação, ele também tem que ter sustentabilidade. E a sustentabilidade do financiamento público aos projetos sociais tem que ter outras fontes de garantir sustentabilidade por um lado e capacidade de investimento em equipas por outro, porque a intervenção social faz-se com pessoas. A intervenção social pode-se fazer com plataformas, mas faz-se com pessoas. Nós precisamos de pessoas, precisamos de técnicos no terreno para trabalhar com as famílias, aliás, como este projeto mostra claramente. Agora, há aqui uma coisa que também cruza, e eu gostava de, não sei se terei a oportunidade de tocar neste aspecto mais à frente, mas que para mim também é muito importante, é que as instituições sociais percebam e se apropriem desta necessidade de inovação. E inovação é um termo que tem que ter tradução, porque eu acho que quando em Portugal nós lançamos a questão da inovação para o ar, o que é inovação para uns não é inovação para outros, e ninguém sabe muito bem em concreto o que é que acham que estão a falar de fazer uma coisa diferente, fazer algo diferente. Mas nós temos que, no fundo, aproximar as entidades do que é inovação. E se calhar temos que dar também
diretivas no sentido de dizer às entidades o que é que nós esperamos delas enquanto entidades que promovem inovação. Eu acho que a Segurança Social, e contra nós no sentido de que tudo isto é um processo e nós estamos a trabalhar em conjunto neste processo, não é? Mas nós precisamos também, do ponto de vista da Segurança Social, de fazer este caminho, de quando pedimos inovação sabermos exatamente o que é que estamos a pedir. Okay? E esta questão dos impactos, esta questão dos resultados, nós não é assim que financiamos. Nós não financiamos por resultados. Aliás, isso seria uma grande revolução. E seria uma grande revolução e isto não é unilateral. O Estado não pode chegar lá e dizer a partir de agora, amigos, amigas, é por resultados. Não funciona assim, não é? O Estado tem parceiros que representam o setor com quem tem que negociar. E nem sempre é fácil. Não é? E nós financiamos o quê? Nós financiamos lugares. É que eu financio aquele lugar ou aquele utente. Os resultados. Isto é a revolução que temos que fazer. Mas temos que a começar. Se calhar temos que a começar por projetos inovadores com determinadas características. Aliás, a cooperação prevê protocolos inovadores. Agora, nós também, dentro dos protocolos inovadores, cá temos que ter níveis de exigência que não temos. Portanto, é complexo, mas precisamos, de facto, de parceiros, para lá dos parceiros tradicionais, para responder concretamente à questão que a Inês me falou. E que respondam também à diversidade social. Porque nós não somos uma sociedade, nós estamos a falar de famílias, neste caso em concreto. Nós não estamos a falar da família, nós estamos a falar de famílias que se organizam de forma diferente, que têm modelos de relação diferentes, que têm composições diferentes e todas elas, permitam-me a expressão, são válidas no sistema democrático que temos hoje. Dentro da nossa Constituição, está a direitos de cidadania, das crianças, dos cidadãos e das cidadãs em Portugal. Portanto, isto é de facto muito desafiante porque é muito complexo. Mas nós precisamos de alargar, de facto, o nosso modelo de parcerias e procurar outros parceiros, outros intervenientes naquilo que é a resposta do setor social em Portugal. Obrigada, Catarina. Só para dar algum contexto às pessoas que nos estão a ouvir e podem não saber, a resposta social do CAFAP, que é o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, foi criada pelo Instituto da Segurança Social com o objetivo de diagnosticar, prevenir e reparar situações de risco psicossocial das famílias, com o objetivo principal, obviamente, de proteger as crianças e jovens que as integram. Como estamos um bocadinho atrasados de tempo, eu pedia em 30 segundos, e sei que este desafio não vai ser cumprido e eu percebo, ao Filipe Almeida que responda à curiosidade de toda a gente e nos diga, acabando este ciclo de financiamento europeu, o que se segue, e à Carmelita o que se segue para o projeto de família. Se calhar começava pelo Filipe. Obrigada. Obrigado, Inês. Não vou conseguir cumprir. Eu vou tentar ser rápido, mas antes disso eu tenho que dizer o seguinte: eu concordo inteiramente com o que foi dito, especialmente com o que disse a Catarina Marcelino, sobre as revoluções que são necessárias. E neste momento nós temos instrumentos, temos experiência, temos prototipagem de soluções inovadoras e diferentes para fazer essa revolução, mesmo que ela comece por ser silenciosa, desde que saibamos para onde é que queremos ir. Bom, uma delas, a Catarina já disse qual é deixar de chamar despesa aquilo que é investimento e passar a chamar investimento. Só essa mudança de linguagem já ajudava a mudar o paradigma e certamente chegaremos lá. Do ponto de vista do que são as instituições do setor social, um sinal de esperança. Na Portugal Inovação Social, todos os projetos apoiados, à data de hoje são 586 projetos, já em todo o território continental, já são mais de 115 milhões de euros, onde se incluem 40 milhões de euros de investimento social. Claro que há um subgrupo muito especial dentro destes 586 projetos, que são os 20 títulos de impacto social e o projeto de família em particular, que estamos a falar aqui hoje, pelas características específicas do instrumento. Mas nesse conjunto de projetos estamos a trabalhar com 273 associações, estamos a falar de 26 cooperativas, 26 misericórdias, 27 fundações e uma boa parte delas são IPSS. E são elas que estão a fazer propostas de inovação, em geral, incremental, mas também inovação disruptiva. Nós conhecemos esta rede.
O Presidente da União das Misericórdias está inteiramente alinhado com esta agenda e muito disponível para esta agenda da inovação social e da mudança da forma como se prestam este tipo de serviços, pelo menos assim me tem dito nas conversas que temos tido, e portanto eu vejo sinais de esperança nas instituições sociais no sentido da abertura para entender que as coisas podem ser feitas de outra forma. Agora também concordo que não pode ser feito de uma vez, há todo um sistema e provavelmente nem é desejável que seja feito inteiramente, mas há um caminho importante a fazer quando nós olhamos para o impacto financeiro dessa despesa, mas olhamos também para o impacto que têm estas intervenções na poupança de despesa pública, pelos benefícios que traz do ponto de vista social e multilaterais. Se nós olharmos, se tivermos como referencial o quanto se poupa cada vez que um projeto destes tem um resultado positivo, então será com mais facilidade que se conseguem mobilizar recursos para financiar projetos como estes. Se nós não tivermos esse referencial, nós acabamos por pagar o mesmo a todos pelas atividades que desenvolvem e acabamos por não ter dinheiro para aqueles que mais transformam. E, portanto, tudo isto é um caminho que a Segurança Social já vem fazendo, só que é um país inteiro. Então, mas é um caminho, contem connosco e com a experiência que já vamos tendo com estes parceiros todos, acho que há aqui sinais de esperança. Os 30 segundos, Inês, para o futuro. Bom, o futuro, no imediato, estamos na transição de quadros comunitários, estamos naturalmente a reunir o que são as experiências que tivemos nos vários instrumentos e já a fazer o trabalho preparatório técnico de instrumentos para financiar a inovação social no próximo quadro comunitário, cujo detalhe ainda não está definido do ponto de vista político. Há naturalmente dinheiro, há verbas para a inovação social, a Comissão Europeia inclusive destinou condições de financiamento específicas, únicas e muito vantajosas para projetos de inovação social no próximo quadro comunitário. E, portanto, eu estou convencido que sim, naturalmente, a experiência da Portugal Inovação Social certamente se traduzirá numa evolução da forma como este financiamento é feito, assim espero, embora seja uma decisão política que ainda não foi tomada. O que já foi tomada como decisão foi nós iniciarmos em maio um projeto em consórcio com a Irlanda, o Chipre e a Bulgária, um consórcio europeu, para criar em Portugal nos próximos 2 anos aquilo que para já se chama um Centro Nacional de Competências para a Inovação Social. Isso está a acontecer em todos os países, praticamente todos os países da União Europeia. Estão neste momento todos em consórcios de vários países a desenvolver as bases para a criação de Centros Nacionais de Competências para a Inovação Social, que basicamente têm uma boa parte das competências que já estão atribuídas à Portugal Inovação Social desde 2014. Mas os outros países não têm uma Portugal Inovação Social. Portanto, estamos em conjunto, em rede, a criar as bases para esses Centros Nacionais de Competências, o que eu acho que serão canais fundamentais para desenvolver estes ecossistemas nacionais, mas em rede europeia, o que abre outras possibilidades também para a internacionalização das nossas melhores experiências. Muito obrigada, Filipe. 30 segundos, Carmelita, sobre o futuro do Projeto Família. Sim, vou tentar ser muito rápida. Eu acho que há coisas que nós gostávamos que acontecessem e que já estão a acontecer e que o TIS também foi muito importante, que é o reconhecimento, a validação e a integração daquilo que são os elementos diferenciadores que nós comprovamos em respostas mais típicas, como o CAFAP, e por isso o nosso objetivo é sempre chegar, sobretudo, a mais famílias e a mais crianças. E o que temos em cima da mesa neste momento, que vemos como um futuro próximo, é nós podermos dar formação e consultoria a equipas do terreno que se tornem mais especializadas nesta área em concreto. Pronto, mais rápida do que isto. Perfeito, obrigada, Carmelita, e obrigada novamente a todos os presentes. Concluindo, eu queria só dizer que o título de Impacto Social do Projeto Família permitiu testar a importância de uma intervenção de preservação familiar em meio natural de vida, alavancando a disponibilidade permanente das técnicas e, como a Carmelita referiu, encarando situações de crise familiar como oportunidade de mudança. Chegando ao fim, 163 das 180 crianças e jovens em risco com quem a equipa trabalhou permaneceram em seio familiar. O título representou ainda uma oportunidade para os investimentos financiarem um projeto, para os investidores financiarem um projeto em que acreditavam, recuperando quase a totalidade do seu investimento e testando este instrumento financeiro que tem um potencial muito grande de fomentar uma maior colaboração entre o setor privado, o setor social e o setor público na inovação de políticas públicas. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos.
pela abertura com que partilharam a vossa experiência como parceiros neste projeto. Acho que ficaríamos aqui todos neste debate durante mais algum tempo. Infelizmente temos de avançar, mas como prometido, tenho o enorme prazer de apresentar o nosso convidado que fará a nota de fecho, o juiz desembargador Paulo Guerra, diretor adjunto do Centro de Estudos Judiciários e autor, como já mencionei, de vários artigos e obras jurídicas no âmbito do direito de família das crianças. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para estar aqui e por ter assistido a este painel. A palavra é sua. Muito obrigado, doutora Margarida Anselmo. Eu vou começar então a partilhar. Espero que esteja a chegar. Conseguem ver? Conseguimos ver, obrigada. Muito bem. Cumpre-me, portanto, boa tarde a todos. Rematar esta tarde feliz em que se estiveram a apresentar, de facto, os resultados de uma grande ideia. E eu recupero aqui algo que me ensinou o nosso Peter Pan: basta uma ideia boa que logo se voa. Eu saúdo os membros deste projeto Família e eu estive muito atentamente a ouvir-vos e eu percebi que estivemos a falar de parceiros, não estivemos a falar de ajuntamento de gente. Eu não quero ajuntamento de gente nestas questões das famílias e das crianças. Quero reais parcerias. Portanto, saúdo os membros deste projeto Família, desta imensa aldeia que quer prover e quer, sobretudo, amar as crianças portuguesas, sobretudo aquelas que vivem em situação de perigo. Faço em nome dos parceiros que hoje aqui estiveram presentes, Portugal Inovação Social, a Fundação Carlos de Gulbenkian, o Montepio, o I2S, a doutora Catarina Marcelino, um gosto ouvi-la, e também cumprimentar as minhas mais diretas interlocutoras em termos de convite: Inês Charro, Carmelita Diniz, Margarida Anselmo, MASE, MDV, todas vós, todos vós, que de facto estiveram a querer fazer algo de diferente em nome das crianças e para as famílias. Fala-vos de facto um juiz desembargador que já teve funções de juiz de primeira instância e que se considera sobretudo um trabalhador da infância. Já retirei muitas crianças do seio familiar, se calhar condenei muitas crianças à tristeza, e acreditem que um dos momentos mais felizes da minha vida era quando era capaz de conseguir, enfim, devolver uma criança a um seio familiar, de preferência regenerado. Sobretudo nesta altura, minhas senhoras e meus senhores, em que tentamos todos desenfreadamente diminuir os números dos acolhimentos residenciais. 7.000 crianças residencializadas é muito mau em qualquer estado. Tentando aumentar os acolhimentos familiares, 190 crianças em acolhimento familiar é muito pouco. E, obviamente, também tentando aumentar as naturais reintegrações familiares, tudo fazendo para que a criança viva sempre em família, onde o amor e o afeto estão, ou deveriam estar, sempre acesas. Ensinaram-me, a psicologia ensinou-me que nós somos todos 3 mais 1 mais 3. Somos aquilo que fizerem de nós nos primeiros 3 meses do primeiro dos 3 anos da nossa vida. E estamos a falar no reino da gramática e dos afetos e dos cuidados a dar a uma criança. Da minha boca nunca vão ouvir a palavra menor. É uma palavra mal cheirosa que substituía há muito por esta palavra perfumada chamada criança. Os pais, os bons progenitores, são aqueles que conseguem dar, enfim, com doses equilibradas, ternura, firmeza e bom trato. Conheceis pais muito ternos, mas muito pouco firmes, pais muito firmes, mas muito pouco ternos, pais muito ternos e muito firmes, mas que infelizmente não lhes dão bom trato ou, pura e simplesmente, não lhe dão, por exemplo, uma coisa tão simples como vacinação obrigatória. Estamos a falar de criança, não de menores. A criança é diferente do adulto, não significa que ela seja menor em intelectualidade, apenas determina o significado das coisas de modo diverso, com o saber dizem diferenciado. Porque costumam também dizer, e eu também o digo, que a diferença entre a criança e o adulto não é quantitativa, é mais qualitativa. A criança não sabe menos, apenas sabe outra coisa. E como dizia o poeta, as crianças tendem a ver tudo em nada e nós adultos tendemos a ver nada em tudo. E por isso digo aos meus alunos, aos juízes, aos magistrados do Ministério Público, aos magistrados judiciais, que devemos todos, mas todos, subir ao nível delas e não descer.
As palavras de ordem, quando estamos a falar de infância feliz em Portugal, é a vinculação segura e parentalidade positiva. Sem estas duas realidades, nenhuma criança em Portugal é de facto feliz. Tem que estar vinculada a alguém tem que ser louco por ela e uma parentalidade que seja de facto exercida de forma positiva. Isso muitas vezes também tem que se ensinar. E o que nós queremos que todas estas crianças portuguesas ou estrangeiras que vivam em Portugal, estou a falar do sistema de promoção e proteção, digam, é que o meu passado familiar não tem necessariamente que determinar o meu futuro. Como diz Ana Azevedo, o passado deve ser um lugar de referência e nunca um lugar de residência. Mas é importante. Quem não recordar o passado está de facto condenado a repeti-lo. É preciso saber o que é que se passou com o Joel, é preciso saber o que é que se passou com o Noá, é preciso saber o que é que se passou com a Maria, o que é que de mal lhe poderia ter acontecido, de forma a que não se repita esse mal. Porque, infelizmente, podemos ter esquecido o passado, mas o passado não se esquece de nós, diz o meu filme favorito, Magnolia, de Paul Thomas Anderson, de 1999. Porque também acredito, tal como Chico Xavier, embora nenhum de nós possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. E muitas vezes, a nível das crianças, a isto se chama resiliência. E há sinais de maus tratos, há sinais de disfunção, há sinais de perigo na vida das crianças. Uns são mais inequívocos do que outros. Obviamente, uma criança vítima de guerra, poderia-vos mostrar muito mais que tive na minha vida profissional de pais que fizeram mal a crianças, ou de mães que fizeram mal a crianças, ou de terceiras pessoas que fizeram mal a crianças. Mas também há os sinais equívocos. Isto foi acidental, foi doloso, é maltrato, será birra, mas a criança não tem marcas físicas. Pergunto eu, e as outras? Noutros contextos judiciários, a psicologia chama-nos a atenção de que as crianças que estão expostas à violência parental, hoje em dia, com tanta percentagem nas comissões de proteção e nos tribunais, têm muito mais problemas de comportamento, exibem um afeto muito mais negativo, respondem menos apropriadamente às situações, são muito mais agressivas que os pares, elas são autoras de bullying e vítimas de bullying e têm relacionamentos muito mais ambivalentes com as pessoas que delas cuidam do que as crianças de famílias não violentas. E por isso, cada vez mais se entende hoje, e a justiça está a entender cada vez mais, o SES está a fazer o que pode por isso, uma criança é uma vítima, não vou deixar de lhe chamar direta, vicariante ou indireta, é vítima de violência doméstica quando é exposta ao crime e não apenas quando é a destinatária principal da violência exercida. E o que o sistema de promoção e proteção quer abolir, minhas senhoras e meus senhores, é o perigo. Não é tanto o risco. Vejamos a alegoria da árvore. O risco é subir a árvore. O perigo é a criança cair da árvore e bater com a cabeça num chão que não absorva a energia. É o perigo que nós temos que eliminar. Não é possível, humanamente, terminar com o risco. É evidente que podemos diminuí-lo, reduzi-lo em certas situações. Se a árvore tem um ramo seco, manda ao bom senso que o jardineiro corte o ramo seco. Nós, se somos mais conhecedores do grau de risco de certa coisa, podemos tentar diminuí-lo, mas acreditem, não vamos conseguir aboli-lo completamente. E aqui estas realidades que são diversas e que o risco, de um lado, muito mais abrangente, verificação de meros indicadores na vida de uma criança, que pode ou não se transformar em perigo. Aí sim, atualidade ou iminência de efeitos negativos na vida de uma criança. E todos nós que vivemos no sistema, trabalhamos com fatores de risco e fatores de proteção. Fatores do lado da criança, na família, no contexto social e cultural, e fatores de proteção também no âmbito da criança, da família e no contexto social e cultural. Porque duas garantias constitucionais estão em conflito quando estamos a falar destas questões. Por um lado, a Constituição diz-nos que os pais têm o direito a conduzirem a educação dos filhos,
Mas, por outro lado, a própria Constituição também nos diz que os filhos têm direito a ser protegidos quando os pais, leiamos aqui progenitores, são omissos ou prejudicam os filhos designadamente não os protegendo. E, portanto, estamos a falar também do artigo 36, número 6 da Constituição, que nos diz: nenhum filho pode ser separado de seus pais, a não ser por decisão de um juiz e sempre que se comprove que os pais não exercem as suas competências parentais como deve ser. E as crianças, de facto, vivem situações de perigo. Mas acreditem que não, e eu fui juiz durante muito tempo, de primeira instância, não se tiram crianças em Portugal a pais por meras dificuldades económicas destes. Sabemos que o afeto não é bastante, mas haverá que ajudar estas famílias, o Estado de Direito Social, quando o eventual perigo nasce apenas da falta de pão à mesa. Se ouvirem dizer que há tribunais ou comissões que tiram crianças por meras dificuldades económicas, não acreditem. Com certeza pode ter sido episodicamente, enquanto não há pão em cima daquela mesa, mas rapidamente vamos tentar ajudar esta família de forma a que esta criança volte para onde nunca deveria ter saído. Os tribunais e as comissões vão ter de adotar uma verdadeira cultura da criança, prevendo perigos, não potenciando danos, diagnosticando os verdadeiros afetos, aqueles que se escondem muitas vezes atrás dos titubeantes verbos. É fácil dizer que se ama um filho, é muito mais difícil de se mostrar que o ama. Porque pode haver ainda amor e afeto atrás de um erro. Costumo dizer que um erro na vida não significa uma vida de erros. E como tal, vamos ter todos que diagnosticar a dimensão daquele erro específico que foi acontecido, tirar consequências relativamente ao futuro da criança que ali jaz, vítima da incúria ou do maltrato, dando uma mão aos pais, se for caso disso, apoiando, ajudando, a que eles próprios também sublimem esse próprio erro, ou então navegando para outros territórios existenciais, se houver pouca ou mesmo nenhuma vontade de mudar, por muitas canas de pesca, e acreditem que são muitas canas de pesca que às vezes se dão, que sejam entregues à progenitura para reconquistarem o direito a ter consigo o filho que geraram. E há imensos constrangimentos na atuação do nosso sistema de proteção. Pergunta-se muitas vezes se há ou não desinvestimento por parte dos técnicos no trabalho desenvolvido com as famílias, nomeadamente no que se refere ao planeamento do regresso delas a partir do momento em que as crianças são retiradas e ingressam, por exemplo, no sistema de acolhimento. Que não se residencialize primeiro e só depois se começa a definir o melhor projeto para a criança, sem prejuízo, obviamente, das situações de emergência que têm de requerer procedimentos de urgência e retiradas imediatas. Daremos assim tantas benesses às nossas famílias biológicas? Acusam os tribunais e as comissões às vezes disso. Como é que se afere que uma família é credível e como elencar aquelas relativamente às quais vale a pena ainda investir? A pergunta de €1 milhão: quando é que os pais atingem o nível desejado de superação suficiente do perigo que criaram por ação ou omissão para o seu filho? Sabendo nós que nem sempre a reunificação familiar é uma solução viável para uma criança. Como encontrar os critérios certos? Como encontrar a avaliação de risco mobilizados, quer na fase inicial da avaliação diagnóstica da potencial situação de perigo e antecedente ao momento da retirada da criança, quer também na fase do possível regresso ao meio familiar, de preferência regenerado. Como concluir que o risco está enfim superado para se avançar sem medo para a reunificação familiar? Como gerir o desafio da complexidade, da natural subjetividade de quem opina no processo? E acreditem, não é só o juiz que opina afinal, tanta gente que opina no processo, e de quem decide afinal em todo o processo de avaliação e tomada de decisão sobre a vida de uma criança. E sobretudo, como é que vamos todos nós resistir àquilo que os doutrinadores estrangeiros chamam a rotineirização da indignação, que é aquele fenómeno provocado pelo impacto da reação pública a fatalidades infantis que são televisionadas até ao vómito. Pode ter morrido uma criança, mas muitas vezes esquecemos as 365 crianças que todos nós fomos capazes de salvar. E é preciso saber e informar-vos, porque todos vós sabeis que perante uma realidade de risco que pode passar a perigo dinâmico e com os condicionalismos da informação disponível, coloca-se muitas vezes a questão da proporcionalidade das medidas a adotar. E aqui muitas vezes o dilema é este.
Devem os técnicos ser hiper cuidadosos e considerar a existência de perigo em qualquer caso e ser radicais nas medidas adotadas, pecando porventura por excesso de zelo? Ou pelo contrário, devem ser mais ponderados, menos alarmistas, mantendo a criança em meio natural de vida, correndo o risco de ser acusados, se algo correr mal, de laxismo e incompetência? Porque esta dinâmica entre risco e perigo é completa. Há um contínuo de risco mínimo até perigo absoluto. E muitas vezes é muito difícil sabermos onde é que estamos. Nada é preto, nada é branco e, sobretudo, é uma realidade dinâmica que pode mudar a qualquer momento. Tenho muitas famílias que dão 40 passos para a frente, dão 30 passos para trás, dão 2 passos para a frente, dão 15 passos para trás, mas infelizmente dão um passo para trás, que infelizmente pode ser fatal. Como vamos todos lidar com esta volatilidade? É preciso denunciar, é preciso avaliar a denúncia. E perante uma situação de mal-trato é preciso fazer estas perguntas. É necessário separar ou não a criança do seu núcleo de convivência? Se sim, em que condições? Família alargada, pessoa idónea, família de acolhimento que agora nós queremos priorizar, ou não diabolizando, ainda entregá-la a uma instituição? Para acolher e defender as famílias de acolhimento, não precisamos diabolizar o acolhimento residencial. E em que espaço temporal? A curto prazo, a médio, a longo prazo? É possível a reintegração na sua família? A criança encontra-se numa situação de elevado perigo, médio, baixo perigo, numa situação de prognóstico favorável ou desfavorável? É preciso estarmos sempre com esta equação na nossa mente. E o trabalho que nós temos que fazer é o trabalho que o Projeto Família faz, fez, faz e fará. É trabalhar com as famílias. Recuso-me, mais um termo mal cheiroso, recuso-me a dizer trabalhar a família. Eu trabalho com as famílias, estabelecendo relações de confiança e proximidade com elas, e elas que são tantas, como Catarina Marcelino nos disse, não é uma família, são tantos rostos e tantas formas de a viver, diminuindo o sentimento de exposição das famílias com as visitas a gabinetes e instituições públicas de apoio, conhecer em profundidade as dinâmicas e sistemas familiares, de forma a dar resposta ao problema de origem e não apenas às suas consequências e aos seus sintomas. Estamos muito mais habituados a falar de famílias multidesafiantes, quando nós, no fundo, também devíamos chamar-lhes famílias multidesafiadas. Estas famílias são tantas vezes batidas à porta por tanta gente, muitas vezes de forma, deixem-me dizer-vos, desconcertada. Importa sinalizar, importa diagnosticar com uma boa avaliação técnica, importa acompanhar, sensibilizando e formando com muita empatia, pondo-nos todos nós no lugar do outro, no lugar daquele que não tem pão, no lugar daquele que não consegue fazer, enfim, exercer a sua parentalidade da melhor maneira possível. E termino a falar da Alice. Comecei a falar no Peter Pan, termino a falar da Alice. Não tenho dúvida, minhas senhoras e meus senhores, que a Alice seria hoje uma criança em perigo, com processo pendente numa qualquer comissão de proteção de crianças. Porque afinal corria mais depressa do que a alma humana, porque os seus pais, lembram-se, não foram capazes de evitar que ela caísse naquele negro buraco insano, onde corria atrás de coelhos, corria atrás de letreiros inusitados. Retirada a Alice a seus pais, residencializada por se encontrar numa situação de perigo, tipificado esse perigo pelo artigo 3º, número 2 da Lei de Proteção, o que é necessário aferir nesta dinâmica familiar que ficou à sombra da Alice para que esta possa voltar a fazer parte da mesa da família? É possível a reunificação familiar depois da desdita? É claro que sim. E é isso que as CPCJs e os tribunais, e a primeira linha também, têm de fazer, sem as horas certas da Alice, com a certeza de que o tempo, minhas senhoras e meus senhores, é o seu maior inimigo, porque urge sempre decidir em tempo célere, porque já sabemos que esta criança cresce, cresce e cresce. Vamos continuar todos sempre neste projeto família ou outros que nascem daqui em clima de tolerância zero.
Vamos continuar a pensar e agir futuramente como se estivéssemos sempre em estado de emergência. Já não estamos em termos de calamidade. Mas vamos pensar que em termos de infância estamos sempre em estado de emergência. Porque proteger crianças em perigo é uma tarefa de emergência e, como tal, deve sempre assim ser encarada. Vamos tratar todos os que se apresentarem no nosso tribunal, no nosso I2S, na nossa fundação, no nosso local de trabalho, porque os bagos de arroz numa malga são todos iguais. Os do topo são os primeiros a ser comidos, mas os do fim também o são. Devemos ser rápidos nas nossas decisões. Se deixarmos o chá no bolo demasiado tempo, ele amargará. Vamos todos esquecer os nossos ódios e os nossos amores. Os nossos preconceitos, que são primos dos preconceitos que temos todos relativamente a tanta coisa na vida. Quando saís para o tribunal ou para o teu local de trabalho, deixa-os no jarrão da entrada. Quando regressares, acredita que ainda lá os encontrarás. Vamos estudar todos os dias. O saber cabe numa caixa, mas se nela nada guardares, nada acharás. Mantém o teu equilíbrio. Se puseres demasiadas flores na jarra, ela perde a harmonia e poderá tombar. E finalmente o último mandamento, o mais importante de todos, acreditem que as aparências são às vezes enganadoras. No prato mais bonito, na família mais Benetton, serve-se a pior das refeições. E naquela que dizem insistentemente que é o caco falhado, muitas vezes há amor e às vezes falta qualquer outra coisa que nós vamos ser capazes de encontrar. Muita atenção a estas cifras negras destes meninos bem, que vivem em famílias bem, onde aparentemente o sistema de proteção não entra, mas que tantas vezes poderia também entrar. A esperança é aquele pedacinho da gente que diz que vai dar certo. Foi uma criança que me escreveu para um processo meu, num processo em Coimbra. Eu sei, minhas senhoras e meus senhores, que a gente diz e escreve muitas coisas, mas na verdade a gente faz como pode. E a criança que cresce na justiça, que cresce no sistema de proteção, ela não se importa com o quanto tu sabes, até saberem o quanto tu te importas com elas. Mais do que o mecanismo dos números. Peço desculpa, estive a falar de números durante a tarde. É importante falar deles, porque sem eles não há inovação, não há mecanismos, não há novos equipamentos. Mas mais do que os números, mais do que o mecanismo das ciências, interessa-me o mecanismo dos afetos. Para que às crianças basta-lhe tão pouco como a esta criança de Miyakoto. Dói-te alguma coisa? Dói-me a vida, doutor. O doutor suspendeu a escrita. A resposta sem dúvida o surpreendera. Já a dona Serafina, a mãe, aproveitava o momento. Está a ver, doutor? Ele varia. O menino voltou a erguer os olhos, o médico voltou a erguer os olhos e a enfrentar o miúdo. E o que é que fazes quando te assaltam essas dores? O melhor que sei fazer, excelência. O que é? É sonhar. Minhas senhoras e meus senhores, continuem com o nosso sonho, porque acreditamos que a infância portuguesa precisa de excelência. Muito obrigado pela vossa atenção. Doutor Juiz Desembargador Paulo Guerra, muito obrigada por esta nota de fecho tão inspiradora. Acho que ficámos todos um bocadinho sem palavras, por nos relembrar a todos do contexto em que este projeto se insere e para quem é que ele trabalha verdadeiramente. Não haveria mensagem mais forte para fecharmos este evento e por isso muito obrigada por ter estado connosco hoje. Penso que falo em nome de todos quando digo que o título de impacto social do projeto Família foi um enorme sucesso, pelos resultados que atingiu, pelas aprendizagens que precipitou e pelo precedente que criou em termos de contabilização por resultados na área da proteção social. Infelizmente não podemos celebrar pessoalmente, mas espero que todos os presentes reflitam com alegria nos últimos anos de trabalho em conjunto, que não sem as suas frustrações proporcionaram resultados excepcionais. Esperamos que este trabalho conjunto continue de uma forma ou de outra. Muito obrigada mais uma vez a todos os nossos convidados, à Catarina Marcelino, ao Filipe Almeida, ao Luís Jerónimo, ao Pedro Ricardo Gomes, à Carmelita Diniz e, claro, ao Juiz Paulo Guerra. Obrigada, Inês. Obrigada a todos os que vão ver esta sessão. Um abraço a todos e até breve.